Boa tarde para vocês. Pois é, o presidente Trump está seguindo uma lógica dele, uma lógica própria. No dia 29 de janeiro, ele adotou essa medida em relação à China. No dia 14 de março, adotou em relação à Europa. E conforme o epicentro foi se deslocando, então ele vai deslocando as medidas dele. Ele que é muito criticado internamente por não ter tomado outras medidas mais severas e deixado os Estados Unidos chegarem ao ponto a que chegaram. No entanto, a resposta à sua pergunta é sim, outros países podem sim adotar, pela seguinte razão. Os países que depois de muito sacrifício conseguiram baixar a sua curva, chegar muitas vezes a nenhum caso de transmissão local ou a pouquíssimos casos, a prioridade deles agora é evitar um novo surto. Esse é o temor de todo mundo. Então, eles tomarão todas as medidas que forem consideradas necessárias para evitar isso. Outros países, em outros momentos dessa pandemia, já adotaram essas medidas, já fecharam as suas fronteiras em relação aos países que estavam ainda em ascensão, como a China fez com relação à Rússia, a Índia fez com relação aos vizinhos, enfim, vários países, até a Coreia do Sul, vários países foram adotando isso pontualmente. O Brasil hoje já é visto como epicentro por causa da sua curva. Ele ainda não alcançou os Estados Unidos, mas a trajetória do Brasil e as atitudes do governo brasileiro, enfim, todos os dados que a gente tem aí em relação ao Brasil, colocam o Brasil como o centro da preocupação do mundo em relação a essa pandemia. Sobre a imagem do Brasil, a partir de agora, as pessoas, os negócios, o comércio, o turismo, vai levar muito em conta a questão da saúde. Essa passa a ser uma preocupação de todo mundo depois dessa pandemia. Esse é o grande impacto dessa crise que nós estamos vivendo. Então, aqueles países que demonstraram ter um sistema de vigilância epidemiológica robusto, que conseguiram lidar bem com a pandemia, vão estar numa situação mais favorável para negócios, comércio e principalmente para turismo e investimentos.